Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo um abençoado domingo para todos e todas. Hoje, quarto domingo da Páscoa, da quadra da Páscoa, deste período pascal em que meditamos em torno de textos que evocam o ressuscitado. Seguindo os passos dele, nós percebemos a mensagem da Boa Nova. Ele que é o bom pastor. Hoje, domingo do bom pastor, nós vamos meditar em torno desta questão do pastoreio. Mas a gente não vai se esquecer também dos lobos e das raposas. Para quem não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida. Um abençoado Dia das Mães para todas as mães de paz e bem. Né? Que Deus, Pai de amor materno, abençoe a cada uma das mães. Que a gente possa, cada um, homens e mulheres, exercer esta maternidade, não é? Este convite deste coração cheio de misericórdia e compaixão, diante de um mundo marcado pela intolerância, pela violência, pelo ódio, que a gente possa, né, subvertendo esta desordem de coisas, a gente apresentar o projeto deste Deus Pai de coração materno, que é um projeto que não exclui, que é um projeto para todo mundo. Que só exclui quem quer se excluir, não é? Que se auto-exclui na liberdade própria dos filhos e filhas. Mas que a gente possa ter, sempre diante dos nossos horizontes existenciais, essa percepção de que este Pai é uma grande mãe que abraça, conforta, ampara, cuida. Né? Cada um de cada uma. Tá bom assim? Então, o texto de hoje está em João, capítulo 10. No lecionário católico, o texto vai de 27 a 30. No da Igreja Episcopal Anglicana, vai do 22 ao 30, ou seja, um pouco maior. E aí a gente vai fazer um jogo, né? Aí eu vou ler primeiro de 27 a 30, como está no lecionário católico romano, e depois eu vou ler a parte, né, de 22 a 26, tá? Que é a parte que também é, né, que é lida e que serve de um preâmbulo, né? Serve como preâmbulo, serve como uma forma de explicitar as razões desse texto. Tá bem? Mas antes a gente gostaria de deixar o recado, tá, galerinha? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe nas redes sociais. Nos ajude a divulgar o canal Paz e Bem. Tá bom? E aí, já curtiu? Já compartilhou? Faça também sua assinatura solidária. Tem aqui um link, qualquer parte, quando você abre tem as inscrições, né? Tem um pequeno texto explicando um pouco o sentido da minha reflexão, alguns apontamentos que eu faço. E lá embaixo tem, né, inscrição do canal Paz Bem e também o link para a assinatura solidária. Com isso você nos ajuda, uma pequena quantia, ao projeto de Paz e Bem, tá bom?
Isso ajuda demais no projeto, tá bom? Mas, claro, diante dessa situação, desse quadro socioeconômico que a gente vive, né? Compreensível. Mas, se você quiser ajudar, tem essa forma, bem? A gente não tem membresia, a gente não tem no nosso canal os membros, mas tem a assinatura solidária, tá bem? Então, dessa forma você pode nos ajudar mensalmente com uma pequena quantia. Mas vamos lá, vamos ao texto, não é? Texto que está em João 10, 27 a 30. Volto a dizer, o texto do Lecionário Católico Romano. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou vida eterna para elas, e elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A gente tem, não é, geralmente por conta de uma determinada, vamos dizer assim, linha de pregação, de achar que as ovelhas são dóceis, não é? As ovelhas são quase que passivas, né? E vivem ali obedecendo ordens do pastor, né? Mas aqui Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Há uma relação aqui de escuta e fala. Existe aqui um diálogo entre pastor e ovelhas. Ovelhas que ouvem a voz do pastor. O pastor conhece essas ovelhas e elas seguem. Ou seja, se elas seguem esse pastor, é porque ele as reconheceu. Né? Sabe quem são. Né? Como é bom dizer, né? Quem lida no mundo rural, né? No mundo da criação ali, né? Da agricultura familiar, chamar pelo nome. Não falo desses mega empresários do gado, né? E ali é número, mas quando você vive ali, não é? É geralmente a ovelha, né? O gado, ele tem um nome, então você chama por ele. Então, essa relação de intimidade que estabelece, né? Assim como também os pets, né? No nosso cotidiano, a gente tem uma relação de... A gente conhece os animaizinhos, e os animaizinhos conhecem a nossa voz, e nós, e eles, né, nos conhecemos. Existe uma relação mútua de conhecimento. Não é só a ovelha que conhece o pastor, mas o pastor reconhece as ovelhas. Há um reconhecimento mútuo de alteridades, né, de personalidades, de sujeitos aqui. Ninguém vai tirá-las da minha mão, né? Por quê? Porque eu dou vida eterna para elas, e elas nunca morrerão. E é exatamente essa mensagem central, vamos dizer, dentro da perspectiva da ressurreição. Por que isso? É a morte da morte. Elas não morrem. Em Cristo Jesus, nós já somos ressuscitados. De uma forma misteriosa, nós já vivemos a ressurreição. Claro, a gente crê que de forma mistérica, depois daquilo que é a morte física, não há um fim
um ponto final, mas uma permanência dessa relação e mais ainda, um mergulho nessa dimensão, não é? De que a vida que a gente vive aqui, precária, né? Uma vida situada, uma vida delimitada, uma vida condicionada, não é? Ela transcenda e se expanda, e a partir desse encontro, dessa relação com Cristo Jesus, que essa relação se estabelece, e aí aquilo que é ressurreição, né, plenamente se manifesta. Por isso que eu gosto muito da ideia de que aquilo que chamamos de morte é nada mais do que um nascimento. E que a vida que nós temos aqui nada mais do que uma grande gestação no útero da terra. Né? É uma imagem, para mim, que me persegue, que eu tenho, e que eu acho que é algo que parte de uma mística dessa compreensão crística, não é? Do Cristo ressuscitado. Ou seja, que na verdade não é algo que escapa daqui, mas que carrega essa força mesma daqui na sua dimensão mais profunda, né? Mais radical, no sentido de raiz mesmo. A ressurreição plena, pós aquilo que chamamos o fenômeno da morte, é a eternização dessas dimensões mais singulares, contingentes, cotidianas. Por isso Jesus come depois de ressuscitar, né? Aparece, pede que as pessoas toquem no corpo dele. Ele não exclui essa vida, ela assume na sua plenitude. Não é? São coisas muito interessantes, e ele diz que essa relação, né, não acaba com a morte. Né? Eu dou a minha vida eterna para elas, vida eterna de Jesus. E elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai, que as entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui essa dimensão, né? Essas relações. Deus Pai, Deus Filho, Cristo, Pai, ovelhas, Deus e elas. Há uma relação aqui de eu e tu, né? Eu acho isso muito bonito e que a gente precisa mergulhando nessas dimensões da fé, da espiritualidade, seguindo os passos do cristão, do cristianismo, a gente precisa compreender. Mas por que Jesus diz isso? E é aqui que eu gostaria de ler. Por que Jesus afirma isso? Qual o contexto desse texto? Que o texto é esse, o sentido é esse. Mas por que ele diz isso? Ele afirma isso? Ele já tinha falado antes, né? Já no início do capítulo 10, né? Sobre ovelhas, sobre pastoreio, sobre aqueles que seguiam os lobos, as raposas, né? E ele falou, ele tinha dito aqui, ó, em 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de mercenários que não se importam com as ovelhas. Esse texto não é o de hoje, tá? Jesus disse isso versículos anteriores. 10:11. No 22, que é o texto que é lido hoje, nas celebrações da Igreja Episcopal Anglicana,
diz, de 22 a 26. Estava acontecendo em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus caminhava pelo templo, perto do pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e lhe diziam: Até quando irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus lhes respondeu: Eu já disse. Eu disse a vocês, né? Mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai são elas que dão testemunho de mim. Vocês, porém, não acreditam, porque não fazem parte das minhas ovelhas. O que os judeus estavam querendo aqui é que Jesus dissesse alguma coisa que fosse blasfema e por isso ele fosse julgado por um tribunal, vamos dizer, religioso. Mas Jesus já tinha dito: eu sou o bom pastor, pastor da sua vida pelas ovelhas. Lembra? Aqui no versículo 11. Mas eles não entenderam. E aí é que a dimensão do Cristo na cabeça deles tinham, né, para os judeus, uma conotação estritamente militar, político-militar e de realeza. O Cristo vinha com armas, não é? E era uma raposa astuta e que, né, assim como essas lideranças, né, que manipulam as massas através de fake news, que insuflam ódio, né, que se juntam a milícias e grupos armados, né, e que, com isso, disseminam o medo. Jesus, como ele mesmo diz aqui, é diferente de um mercenário. Tá? Ele não é esse Messias, né, mercenário, ou mesmo esse Messias militarista, armado. Né? Ele é o bom pastor. Pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Esse que eu acabei de falar aqui, que dá, né, que reconhece as ovelhas pela sua fala e elas as escutam. Existe uma relação de intimidade entre essas partes, essas pessoas, não é? E que não é aqui essa dimensão do mercenário, do guerreiro, do rei investido, né? Do Senhor dos Exércitos, mas é aquele que serve. É aquele que caminha com seu povo e sofre junto com seu povo. Esse é o bom pastor. E essas pessoas que estavam aqui rodeando Jesus, os judeus, não estavam querendo aprender ou compreender. Estavam, volto a dizer, querendo que Jesus produzisse provas, se incriminasse, e que por isso eles pegassem essa palavra descontextualizada e usassem diante do tribunal religioso, como blasfêmia. Né? Mas Jesus diz: olha, eu já disse, e vocês não entenderam. Vocês são obtusos, porque vocês pensam nessa lógica do poder, né? Essa lógica da manipulação, essa lógica que vocês até estão querendo fazer da armadilha, da pegadinha. São contra pessoas como você, Jesus está dizendo, raposas religiosas, lobos, ali, ó, em pele de cordeiro, né? Que estão se passando por pastores corruptos, esse sim, que corrompem, que em vez de portar a palavra que salva, portam armas que matam. É contra esses que Jesus diz: vocês não entenderam a minha palavra.
Eu já disse. Não vou dizer de novo. O que Jesus diz apenas é que minhas ovelhas ouvem a minha voz. Logo, vocês não se escutam e não sabem. Não são. E elas me seguem, diferente de vocês. Eu dou vida eterna para elas. E elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Eu, você, qualquer um. O Pai que as entregou a mim é maior do que todas. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E nessa unidade com o Pai, Jesus é. E nessa relação do né, ser, é Ele, eu sou. Por isso, essas dimensões, essas relações se estabelecem e fazem e abrem chave de interpretação para esses pastores, padres, reverendos, reverendas do dia de hoje. Será que eles escutam a voz do povo? A voz dos que clamam fome, justiça, dos que clamam por paz. O choro das tribos, dos Yanomamis. Será? Será que eles escutam essa dor? Do povo preto, das mulheres, das comunidades, das pessoas LGBTQIA+. Será? Povo pobre, povo sofrido, povo sem terra, povo sem teto. Eles escutam? Eu acho que isso é uma boa chave de interpretação para o mundo, para entender os pastores e o pastoreio. E assim a gente ter discernimento das raposas, né, e também dos lobos. Claro, aqui, metáfora, não é? A gente precisa ter compreensão de que são metáforas que a gente usa a partir dos elementos metafóricos da palavra para compreender. Longe de nós, né, demonizar raposas, as raposinhas e os lobos. Eles são importantes na cadeia da natureza, né? Mas eu falo de outros seres, esses sim, perversos, que a gente conhece. Jesus certa vez chamou Herodes de raposa. Se ele é a raposa, né, a gente pode dizer que os lobos são esses doutores da lei, né? Os de ontem e os de hoje. Assim como os falsos messias, né? Os falsos cristos, também os de ontem e os de hoje. Que Deus Pai de amor materno abençoe a todos e todas. Que tenhamos, para além